olha só esse dado. Mais da metade da frota de ônibus do município já foi alvo de vandalismo. Larissa Hertal, eu sei que tem muita coisa que cabem às autoridades melhorarem para que o povo possa trabalhar com dignidade. Mas esse dado assusta, porque aí não dá para colocar só na conta das autoridades, a gente tem a nossa parcela de contribuição. Infelizmente, quando a gente fala a gente tem, é porque a gente acaba se englobando, né, no meio dessa galera aí que destrói as coisas dos outros. Larissa, é com você. Sim, com certeza, Vaguinho. A gente faz parte da população e esses números impressionam e atingem a todos nós. É uma pequena parte da população que comete os vandalismos nos ônibus, mas todo o Rio de Janeiro paga a consequência disso, né? Como você falou, mais da metade. E são, até agora, até o fechamento do mês de outubro, 2.350 ônibus vandalizados no Rio de Janeiro. E quando a gente fala vandalizados, são diversos tipos de vandalismo, né? Tem ônibus quebrado, apenas os vidros, tem assentos quebrados, tem ônibus incendiados, tem ônibus usados para barricadas dentro das comunidades, para não permitir, tentar não permitir o acesso da polícia. A gente está aqui no Rio Ônibus e eu vou conversar agora com o Paulo Valente, que é diretor de comunicação e porta-voz do Rio Ônibus, porque realmente esses números assustam, né, Paulo? Bom dia para você. Bom dia, Vaguinho, bom dia a todos. São números que realmente assustam, porque esses atos vão acontecendo no dia a dia, mas as pessoas não têm noção da totalização, do tamanho do prejuízo. É muito fácil a gente falar, esse final de semana foram 30 ônibus, no outro final de semana 50, mas quando você faz o somatório do ônibus, você chega a números alarmantes. A gente estima que até o final do ano, praticamente toda a frota de ônibus do Rio de Janeiro terá sido vandalizada. Alguns ônibus mais de uma vez, 2, 3 vezes até. Então são números alarmantes que têm que ser levados aí para a população. Por isso que nós criamos uma plataforma agora no nosso site, www.rioonibus.com, em que esses números são exibidos e vão ser atualizados mensalmente, para que a população e as autoridades tenham ciência do impacto desses atos de vandalismo na operação dos ônibus da cidade. A gente está no finalzinho de novembro e a estimativa, quando fechar o balancete de novembro, é que esse número de 2.350 vá para mais ou menos o quê? 2 milhões e 500? 2 milhões, não, 2 mil, desculpa. Sim, 2.500 a 2.600 ônibus. Varia um pouco em função do clima no final de semana. Se a gente tiver um final de semana de praia agora, certamente esses números vão crescer ainda mais. Um outro número que impressiona, Vaguinho, é a quantidade de ônibus novos que poderiam ter sido comprados, sim, se não tivesse gasto dinheiro no reparo dos que foram quebrados. Então você vê, em média são 2 milhões por mês, um ônibus custa 850 mil. Finalizando o ano, nós teremos aí praticamente 24 milhões de reais só com reposição de peças e acessórios, sem contar os ônibus queimados. Então, com esse dinheiro, a gente poderia comprar aí praticamente 30 ônibus novos para operar na cidade. Nossa, 30 ônibus novos. Mas, Vaguinho, a gente vai finalizar não só falando de coisa ruim, né? Sim, vamos falar de prestação de serviço, uma novidade boa, um lançamento para a semana que vem, que é um aplicativo de acessibilidade. Sim, em primeira mão para vocês aqui, ainda vai ser divulgado para toda a mídia. Na segunda-feira teremos aqui no Rio Ônibus o lançamento de um aplicativo de localização dos ônibus voltado para o pessoal com deficiência visual. Então ele tem uma interação com o usuário aí totalmente diferenciada, que vai facilitar a vida das pessoas com deficiência visual que se deslocam aí de ônibus pela cidade no dia a dia. Que notícia boa, hein, Vaguinho? Mais autonomia para não precisar ficar pedindo tanta ajuda para quem está ao redor. É isso, dê um abraço aí no Paulo, agradeço o carinho e a disponibilidade, parabéns aí pela iniciativa, pelo lançamento do aplicativo e torcer para que esse dado não cresça exponencialmente, que esse dado consiga ser contornado e que ano que vem seja diferente, as pessoas pensem antes de fazer uma besteira dessa e atrapalhar ainda mais a vida do próximo. Então daqui a pouco Larissa está de volta com a gente.